Olá, primeira série. Hoje nós iremos finalizar o assunto sobre substâncias e misturas e iremos inicializar sobre o assunto separação de misturas. Nós já vimos na aula passada que as substâncias elas são consideradas simples e compostas. Uma substância é quando ela está pura, por exemplo, a água, o álcool, a acetona, certo? E uma mistura é quando eu tenho mais de um componente na composição ali do sistema, certo? Então, as substâncias e as misturas, elas têm gráficos. E esses gráficos, eles conseguem mostrar para a gente o que é uma substância e quando é uma mistura, tá certo? A substância aqui, eu peguei como exemplo a água pura. Vocês podem observar, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de temperatura, a temperatura aqui está aumentando, certo? E vocês podem observar que nós temos aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nesse exato momento aqui, ó, que passa do sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, a temperatura, ela permanece constante, tá? A gente chama esse momento aqui de patamar. Por que que ele fica bem organizadinho aqui? Porque se trata de uma substância. No ponto de ebulição, a mesma coisa, ó, continua aumentando a temperatura. Quando chega aqui para passar do líquido para o vapor, ele vai permanecer com a temperatura constante também. Por quê? Porque essa temperatura aqui, nesse momento da passagem do líquido para o vapor, eles vão utilizá-la, certo? Eles vão utilizar essa temperatura aqui que está aumentando para acontecer essa passagem do líquido para o vapor. E continua aqui, né, aumentando a temperatura. Então, quando é que eu tenho um gráfico de substância? Quando eu tenho os dois patamares bem definidos aqui, ó, do ponto de fusão e do ponto de ebulição, certo? Já quando eu tenho uma mistura, eles não têm o patamar definido. Por quê? Se vocês pensarem aqui comigo, uma mistura, por exemplo, água e açúcar. A água e o açúcar, eles têm ponto de ebulição e ponto de fusão diferentes. Ou seja, ó, a água, vamos supor que ela seja aqui, ó, o ponto de fusão dela, e o açúcar aqui. Vocês observem que não vai ficar retinho, ó. Por quê? Porque aí eu tenho uma mistura, não tenho apenas uma coisa, como na substância, eu tenho duas. Então, o que é que vai acontecer? Ele não vai ficar reto, ó. A temperatura não vai ficar constante, porque eu tenho dois pontos de fusão aí. A mesma coisa acontece com a temperatura com o ponto de ebulição. A água está aqui, ó, e o açúcar está aqui. Então, eles não vão passar para no estado gasoso ao mesmo tempo, certo? Um vai passar primeiro e o outro depois, fazendo com que não aconteça aquela temperatura constante, aquele patamar. Então, no gráfico da mistura, nós não temos o patamar, que é a temperatura constante. Na mistura, nós temos duas exceções, tá? Nós temos a mistura eutética. O que é que vai acontecer na mistura eutética? Eles têm o mesmo ponto de fusão. Ó, vamos supor que eu peguei a substância A e uma substância B. Eles passam do sólido para o líquido muito próximos ao outro, tá? Muito próximos ao outro. Então, vai acontecer de ter um patamar aqui, ó. A temperatura vai ficar constante, tá? Eles vão ficar, vão passar do sólido para o líquido praticamente ao mesmo tempo, ok? Aí, já aqui na temperatura de ebulição é diferente, ó. Um passa primeiro e o outro somente depois. Então, na eutética, é quando eles têm o mesmo ponto de fusão. Eu faço assim para lembrar, ó. Eutética, começa com a letra E, né? Então, é embaixo, tá? Eu faço assim para não me confundir. E quando é que ela é azeotrópica? A azeotrópica é quando ela tem a temperatura de fusão, o ponto de fusão diferente, um passa primeiro e o outro depois, e tem o mesmo ponto de ebulição. Eles passam do estado líquido para o gasoso ao mesmo tempo, e a temperatura se mantém constante, formando um patamar.
ok? Então, esses gráficos, eles mostram os tipos de mistura representado no gráfico e a substância, tá bom? Nosso próximo conteúdo é sobre separação de misturas. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras, ou seja, elas vêm sempre misturadas a alguma coisa. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obtermos determinada substância. Por exemplo, a água. A água, no seu estado natural, ela não está pura. Ela tem outras coisas ali dissolvidas. O que vai acontecer? Ela vai precisar passar por um tratamento e retirar o que não precisa para a gente, certo? Então, o método de separação de misturas é muito utilizado e muito preciso para a gente no nosso dia a dia. Então, nós temos alguns métodos aqui. Nós temos a catação. A catação acontece de maneira manual de uma mistura sólido-sólido, onde eu consigo, né, catar quem eu quero e quem eu não quero. Por exemplo, o feijão bom do feijão ruim, né? No lixo, né? Aqui eu vou catar o que serve e o que não serve. Então, a catação, ela é um modo bem rudimentar, né? Ela é manual, certo? Para separar uma mistura que é sólido-sólido. A filtração, muito utilizada no nosso dia a dia, é quando eu tenho uma mistura formada por uma parte sólida e por uma parte líquida. Por exemplo, na preparação do café, como é que eu vou fazer para separar o pó da água? Eu vou utilizar um filtro, um coador, para que a parte sólida fique retida. E aí eu vou conseguir separar os dois. O aspirador de pó também é um exemplo que usa a filtração, porque dentro dele tem um filtrozinho, certo? Que ali vai reter a poeira e separar do ar. No laboratório, nós utilizamos essas vidrarias para fazer a separação de mistura por filtração. Utilizamos aqui, por exemplo, água e areia, utilizamos um funil, um papel de filtro e nós conseguimos aí separar o sólido do líquido. Nós temos a evaporação, que é muito utilizada nas salinas, na fabricação de sal, certo? O método de fabricação de sal é muito simples, por isso que ele se torna barato. Eles pegam a água do mar, deixam aqui nesses tanques, ó, e a água vai evaporando, tá? Vai evaporando, vai ficar somente o sal. Aí depois o sal passa por todo o processo, né, de limpeza e tudo mais, de tratamento. Então a evaporação consiste numa mistura que é sólido líquido, né, onde um dos componentes, no caso o solvente, vai evaporar e vai ficar o outro componente. Nós temos também a peneiração ou tamização. Esse nome aqui é estranho, mas significa a mesma coisa. Eu coloquei, pode algum dia você se deparar com esse nome e não saber o que é. É a mesma coisa de peneiração. A peneiração, ela acontece, né, quando eu tenho sólidos de tamanhos diferentes, que as suas partículas são de tamanhos diferentes. Então, eu vou conseguir separar, por exemplo, a areia grossa da areia fina, certo? Por esse método que utiliza uma peneira. Temos também a ventilação, que é quando eu tenho dois componentes sólidos e um deles, por ser menos denso, né, ele vai ser arrastado pelo ar. Nós temos aqui, por exemplo, né, digamos que aqui seja amendoim e suas cascas. Quando ele fizer isso aqui, as cascas vão ser levadas pelo vento, que é o menos denso, e o amendoim vai permanecer. Então, esse método aqui que utiliza a corrente de ar é chamado de ventilação. Temos a levigação também, que é quando eu utilizo a correnteza da água para arrastar aquele material que é menos denso. No caso aqui, é muito utilizado para separar a areia do ouro. Eles colocam lá na correnteza da água, a correnteza vai levar somente a areia e vai permanecer o ouro. Aqui, ó. Temos também a decantação,
que é quando eu misturo duas substâncias, pode ser líquido sólido ou líquido líquido, e eu deixo lá com um tempinho e o componente que for mais denso, ele vai para o fundo do recipiente e eu vou conseguir separar aqui, ó, mais ou menos, né, esses dois componentes. Aqui é uma vidraria utilizada no laboratório que se chama funil de decantação. Colocamos aqui óleo e água com corante, certo? Como é que eu faço para separar? Só abrir aqui essa torneirinha, ó, vai descer o óleo, a água, certo? Porque a água tá embaixo porque ela é mais densa. A água vai descer, vai escoar todinha e quando chegar aqui, ó, quando ela escoar todinha, é só fechar a torneira, que aí eu vou conseguir separar os dois. Temos também a centrifugação, que é quando eu utilizo a ação da gravidade para separar os componentes da mistura. No caso aqui eu tenho o sangue, nós tínhamos falado já que o sangue é heterogêneo, ele tem vários componentes dentro dele, e com esse aparelho aqui que se chama centrífuga, ele vai girar na velocidade, né? E vai conseguir separar aqui os componentes do sangue para que possa ser feito os testes, certo? E temos a separação magnética, que é quando um dos componentes é atraído pelo ímã. Olha, aqui eu tenho uma mistura de pó de ferro e areia. Quando eu coloco o ímã perto, o ímã vai pegar somente o metal, que é no caso o pó de ferro. É muito utilizado também nos lixões. Eles colocam aqui um ímã bem grande, ó, e vai passando pelo lixo e vai ser puxado apenas aqueles que forem metais. Gente, é isso. Tem outras separações de misturas, certo? Mas vai ficar para a próxima aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo no WhatsApp.